Olá, amigo. Vamos começar o nosso encontro com um crente orando. Sabe que quando você já começa buscando os céus, na certeza que os céus vão responder? Vamos orar por você? Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, eu me consagro, eu me apresento diante de Ti. Deus, eu te peço, Deus, que a Tua boa mão esteja, Deus, estendida. Senhor, eu te peço que haja paz, que haja alegria, que haja saúde física. Senhor, Deus, toca nos ossos, nos rins, no coração, no pulmão. Deus, toca no útero dessa mulher. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo este mal. Senhor, guarda, Senhor, cada pessoa que está aqui agora conosco. Guarda a entrada e a saída. Guarda, Deus, ao chegar. Guarda, Deus, ao levantar, ao deitar. Em nome de Jesus Cristo, todo o terror noturno, toda seta que voa de dia, toda mortandade que assola ao meio-dia, Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus e te peço ainda, Deus, acampa teus anjos ao redor, guardando, para que eles não tropecem em nenhuma pedra, para que nenhum mal chegue à casa, à tenda. Senhor, pelo poder que é no nome de Jesus, eu profetizo prosperidade. Eu profetizo riquezas. Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, a abundância. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo a escassez, a falência, a miséria. Em nome de Jesus, eu abençoo, Deus, cada vida que está aqui agora. Em nome de Jesus. Amém? Então fala assim, amém. Escreve assim, diz assim, eu tomo posse. Diga, eu tomo posse do meu milagre. Fala assim, a minha vida é uma bênção. Diga assim, eu sou abençoado. Diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escreve aqui agora, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escreve assim com fé, eu creio que Deus está comigo. Com fé, eu creio que Deus está comigo. Que é interessante isso. Que Deus, ele é invisível. Ninguém nunca viu Deus. Ninguém nunca viu Deus. Nem Abraão. Eu acredito que nem Adão viu Deus. Embora Deus todos os dias fosse ao jardim conversar com Adão, mas a Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus. Então eu acredito que a voz de Deus chegava até Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Ninguém nunca viu Deus. Fato é, ninguém nunca, jamais viu ao Senhor. E Ele existe. E Ele tem conduzido a humanidade. Ele tem estabelecido as suas regras. A Bíblia diz que tudo foi determinado por Deus desde o início. O fim já foi revelado desde o início. Deus conhece todas as coisas, inclusive aquilo que você está passando hoje, Deus está contigo. Embora você não veja, embora você às vezes nem entenda, talvez você não compreenda e ainda digo mais, talvez você nem aceite. Mas eu vou te dizer algo, Deus está com você, te guardando, te protegendo, te renovando, te abençoando em tudo aquilo que você fizer. As mãos de Deus estão sobre a sua vida. Esse fato, eu quero pensar com você numa história que está em 2 Reis. 2 Reis, deixa eu ver, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, pronto. 2 Reis, capítulo 6. É uma história fantástica de um profeta. Ele foi aluno de profeta, ele foi auxiliar de profeta, ele foi ajudador de profeta, agora profeta. Aqui a gente começa a observar como que é importante você trabalhar para Deus, independentemente de quem você seja ou o que você esteja fazendo. Talvez você trabalhe para Deus auxiliando um grande homem de Deus. Talvez você trabalhe para Deus influenciando uma geração debaixo de uma cobertura espiritual. Porque Deus, ele levanta pessoas para serem auxiliares. E são homens e mulheres íntegras que são auxiliares. E serão auxiliares durante toda a caminhada dela. Claro que Deus levanta capitães de 10, capitães de 100, capitães de 1000. Deus levanta homens proeminentes.
Mas Deus levanta pessoas que trabalham para Deus no mesmo fervor, no mesmo afinco, na mesma coragem, e são auxiliares. E são auxiliares. E serão sempre auxiliares. Porque o reino de Deus, ele não é composto apenas do 01. O reino de Deus não é composto apenas do pastor. Na minha igreja, o que faz a minha igreja crescer é o corpo diaconal. É o corpo diaconal que trabalha com afinco, é eles que se dedicam, é eles que fazem tudo. A minha participação é mínima, a minha produção ela é mínima em relação à produção da igreja. A igreja trabalha muito mais que eu. Claro, são muitos, são dezenas, são centenas de pessoas que trabalham, né? E a igreja vai crescendo, a igreja vai avançando, e o galardão que eu recebo é o mesmo galardão que o diácono vai receber. É o mesmo galardão que o líder do teatro, o líder dos adolescentes, a líder das crianças. É o mesmo galardão que eles vão receber. Então observe, Deus ele levanta pessoas para auxiliar. E em alguns momentos Deus levanta o auxiliar como o principal. Lembra, por exemplo, de Josué e Moisés. Josué serviu Moisés por mais de 40 anos. Josué foi um defensor de Moisés. Josué ele era um guerreiro. Josué ele era habilidoso na espada, ele era um homem de guerra, ele era um general. Josué era aquele que ia para frente da batalha, é aquele que pegava o escudo, aquele que pegava a lança, aquele que estava lá na ponta. Era Josué. Pensa num homem corajoso, o nome dele era Josué, temente, obediente, ficava na porta da tenda, guardando Moisés ter um encontro com Deus, não deixar ninguém entrar. Ele era um defensor de Moisés. Só que algo acontece. Moisés morre. E Josué, o grande general, assume a posição de líder no lugar de Moisés. Quando ele assume, algo acontece. Porque Josué ele era habilidoso e acostumado em guerra. Josué ele era um homem de espada, ele era um homem de frente. Só que agora ele tem que substituir o homem mais importante de Israel, Moisés. Como que ele vai substituir alguém que tinha uma posição lá em cima? Como que ele vai trabalhar isto? Embora ele fosse obediente e ele assumisse, só que a gente percebe em Josué capítulo 1 que ele baixou a guarda. A gente percebe em Josué capítulo de número 1 que ele se assenta, que ele fica, e agora? O que eu vou fazer? Porque é uma coisa que você tem que pensar comigo. É muito fácil e até melhor você substituir alguém falido, você substituir alguém que fez um mau trabalho, você substituir alguém que errou, você substituir alguém que não deu certo. É fácil. Agora, substituir alguém grande, proeminente, de sucesso, de grandes respostas, é complicado. O paralelo vem na hora. Sabe, as comparações surgem na hora. E Josué, ele substituiu Moisés. E aí Deus vem e traz uma resposta para Josué. E diz assim: meu servo Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta e faz esse povo passar do outro lado. Olha isso. Em Josué capítulo 1, versículo 9, parece que Deus dá uma bronca em Moisés. Diz assim: não te disse eu, levanta-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu, seu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Olha Deus falando com Josué: não pare nem te espante, levanta, eu estou com você. Nesse momento a gente percebe o agir de Deus, e Deus estava com Josué, só que Josué não via. Deus estava com Moisés, só que Moisés não via. Deus estava com Elias. Agora imagina no momento que Eliseu substitui Elias. Olha a dificuldade de Eliseu substituir o grande profeta Elias. Lembra da história quando Elias estava sendo erguido aos céus? Eliseu fez um pedido, falou assim: me dá uma porção dobrada. E aí Elias é erguido, é assunto aos céus, foi arrebatado vivo, o manto cai,
Eliseu pega, e observe que Eliseu fez o dobro de milagres que Elias. O que ele pediu? Me dá um manto dobrado, me dá uma porção dobrada. Eliseu fez o dobro de milagres de Elias. Olha isso. Deus estava com Elias, Deus estava com Eliseu. Agora Eliseu, como grande líder, ele começa a ter suas visões, as suas revelações, né? Em determinado momento ele revela o que o rei inimigo pensava na cama. Isso é muito forte. Segundo Reis, capítulo de número 6. A Bíblia diz que o rei inimigo pensava, e aquilo que ele falava na cama, Eliseu avisava para o rei. O rei inimigo projetava, e nas suas elucubrações ele falava o que queria fazer. Do outro lado, em Israel, Deus revelava para Eliseu e Eliseu falava para o rei. Aqui a gente pode pensar em algo assim fantástico. Como que as nossas palavras teremos que dar conta delas? Todas as palavras que proferimos teremos que dar conta. As palavras têm poder, as palavras têm poder. Sempre tem alguém ouvindo a nossa voz, seja o diabo ou seja os anjos de Deus. O diabo, quando ele ouve uma palavra, um impropério, ele faz acontecer, porque você deu legalidade. Da mesma maneira, quando você fala, você faz uma confissão bíblica, você cita a Bíblia, você declara que Deus é contigo, que nada vai acontecer, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando você confessa a Bíblia, os anjos recolhem as tuas palavras. Quando o rei inimigo profetizava ou falava algo que ele iria fazer, Deus revelava para Eliseu. Olha isso. O rei então disse, vai lá e traz Eliseu para mim. E Eliseu está tranquilo. Quando o moço, o substituto, o auxiliar, o aprendiz, o moço de Eliseu sai para buscar água, ele vê o inimigo cercando. A quantidade de cavalos de Samaria era grande. E ele ficou desesperado, chamou Eliseu. Eliseu, vem aqui, venha ver o que aconteceu. Eliseu diz algo fantástico. Maior é o que está conosco do que aquele que está com eles. Maior é o que está conosco. E aí Eliseu pede a Deus, abre a vista do moço. O moço vê e vê cavalos, muitos cavalos, guardando a vida de Eliseu e do moço. O que eu quero pensar com você é, por onde você anda, Deus está com você. Deus estava com Josué, Deus estava com Moisés, Deus estava com Elias, Deus estava com Eliseu, Deus estava com o moço. Se nós não vermos, não significa dizer que Deus não está. Deus está com você, te guardando, te protegendo. Essa noite de hoje será uma noite especial. Você vai deitar e pegar no sono. Nós já repreendemos todo o terror noturno. Nós estamos declarando sobre a sua vida que não vale encantamento. Maior é aquele que está com você do que aquele que está com eles. O que a Bíblia está nos dizendo? Deus, ele nos guarda, ele nos protege. A gente levanta, vai ao trabalho, vai comer. Deus está sempre conosco. E Deus está sempre com você, te guardando, te protegendo. Por onde quer que você passar, Deus está contigo. Amém? Então fala assim, glória a Deus. Fala forte, glória a Deus. Fala assim, eu creio. Fala forte, eu creio que Deus está comigo. Nós vamos fazer uma leitura no Salmo de número 121. 121, nós vamos fazer uma leitura agora desse Salmo. Eu vou deixar para você ler com calma e meditar nessa proteção de Deus sobre a sua casa. Deus vai proteger sua família. Deus vai proteger o seu lar e o seu viver. Amém? Eu quero orar em cima do Salmo 121 e quero orar por você, quero orar por uma mulher chamada Gemima, é minha mãezinha. Estarei orando também por ela, para Deus dar saúde, graça e Deus visitá-la com os anjos, tá bom? Vamos orar? Orar o Salmo 121, diz assim: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro?
O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para todos sempre. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Deus está contigo, a proteção dele é sobre a sua vida em Cristo Jesus. Deus, eu coloco as minhas mãos sobre cada pessoa e eu abençoo, dando a eles, Deus, em nome de Jesus, declarando sobre eles, profetizando sobre eles, ministrando sobre eles saúde, paz, alegria, uma noite de paz, um dia abençoado. Senhor, eu coloco as minhas mãos e declaro que não vale encantamento e todo terror noturno, toda doença eu repreendo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Lembre, amanhã, 6h23, estamos aqui e às 18 horas. Fica com Deus. Um grande abraço. Paz.